Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está ouvindo ou vendo esse podcast. Eu me chamo Luca Brasil, tenho 19 anos, pronomes ele e dele. Pra quem tá só ouvindo a gente, eu sou branco, cabelo cacheado preto, eu tô usando uma blusa preta estampada. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. O episódio de hoje é sobre LGBTs, PCDs e acessibilidade. Esse podcast está sendo realizado como parte da oficina do básico até a distribuição em rede. Foi contemplado pelo edital 12 de 2023 da Lei Paulo Gustavo de promoção da cultura LGBTQIAPN+, demais áreas culturais, realizadas pela Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Então, eu quero primeiro agradecer a professora Thaís, que me possibilitou estar aqui com essa oficina. Eu quero agradecer o Digo, que é o festival que está fazendo essa parceria com a gente. E eu quero agradecer meu amigo Kaique Klein, que ele não é de Goiânia, mas ele é um homem trans, PCD, e foi ele que redigiu as perguntas de hoje dos meus convidados. Então, obrigado por vocês estarem aqui, aceitarem meu convite. Boas-vindas. Muito obrigada. Yeah. Então, eu vou apresentar minhas convidadas hoje. Primeiro, eu vou começar aqui com a Rita de Libra. Ela é pedagoga, pós-graduada em Libras. Desenvolve atividades inclusivas desde 2011 com teatro inclusivo e no segmento da pessoa com deficiência intelectual a partir de 2012. Como profissional na Libras, língua brasileira de sinais, atua desde 2013. Já traduziu para diversos artistas nacionais, como Léo Chaves, Gisele Bündchen e Glamour Garcia. Atriz, gaúcha, bailarina e escorpiana, é a primeira drag queen nacional intérprete de Libras, que traz principalmente a inclusão musical através da arte, com sua participação em lives e shows com grandes artistas como Inês Brasil, Glória Groove, Pablo Vittar, Isa, entre outros. Nas redes sociais, constrói conteúdos ensinando o idioma, adapta memes para a língua de sinais e dá toda a graça com seus cabelos laranjas. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo Perfeita. Convite. E quase vim com um cabelo de outra cor. Que bom que eu escolhi esse, sabe? Ai, Mas tá é só lindo. a marca registrada já, Mas às né? vezes eu tô meio borocochô, eu quero ficar com um borgonha, mostrar que existe a Você possibilidade tem de outras trocar. personagens que não são a Rita? Tenho, eu comecei com outras Ritas pelos outros signos. Daí cada cor de cabelo é um signo diferente. E a vermelha... Essa daqui, batidinha, curtinha, é a Rita de Libra mesmo. Entendi. É a mediadora. Entendi. Tem que tomar cuidado com as outras que tem uma muito loira, que é a de Ares, que ela te ataca. Vou apresentar agora a Brunet, que se identifica como mulher cis e bissexual. Tem 24 anos, é cantora e compositora, formada em musicoterapia e atualmente graduando em produção musical pela UFG. Brunet trabalha com saúde e inclusão de pessoas com deficiência através da música. Além disso, Brunet recebeu o diagnóstico da rara síndrome de Ehlers-Danlos aos 13 anos e vem divulgando em suas redes sociais desde então para conscientizar mais pessoas. A cantora já lançou um single e álbum ao vivo, recentemente rodou shows por Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2024, lançou um EP colaborativo que chama Love Songs Volume 1, com a Bruna Mendes e Devito Corleone, atualmente com mais de 90 mil plays. Com uma musicalidade que atravessa o folk, pop e MPB, Brunet prepara um EP solo para o segundo semestre de 2024. Brunet, além disso tudo, ainda é minha irmã. Parabéns! Acho que é a melhor parte do meu currículo. É a melhor parte do seu currículo. Tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz de estar aqui, gente. Que honra. Eu e minha bengalinha da sorte estamos aqui hoje. Agora apresentar Kika. É uma pessoa não binária que pode ser chamada por qualquer pronome, autista nível 1 de suporte, que trabalha no núcleo de atendimento a pessoas com necessidades especiais do IFG Goiânia Oeste. Multiartista independente, Kika se dedica especialmente às artes visuais no momento. Além disso, é educadora social, formada no curso técnico integrado ao ensino médio em percussão no IFG. E está finalizando o curso de pedagogia, unindo sua paixão pela arte e educação com um compromisso com a inclusão e o suporte a indivíduos com necessidades especiais desde 2015. Olá. Parabéns! Obrigada pelo convite.
Pensei direto, porque assim, a gente estava pensando, quando a gente pensou no tema, PCDs e acessibilidade, já vieram várias pessoas em mente, e a maioria eram pessoas com motoras, né? PCDs com... Como que fala isso? Deficiência Reduzida. física? Deficiência física, né? Algo de deficiência visível. Vieram algumas pessoas que usam cadeira de roda, ou bengala, como minha irmã, Brunet. E aí eu pensei em alguém que fugisse disso. A gente pensou na acessibilidade também. Então, nós temos aqui uma intérprete e temos você aqui, que obrigada por aceitar o convite. Eu queria que vocês se descrevessem para quem está só ouvindo a gente. Bom, eu sou a Brunet, eu sou uma mulher branca de 1,70, um cabelo preto que bate na altura dos ombros, um formato meio mullet, estou usando um coletinho e uma gravata. Eu tenho 1,66 m, tenho cabelo laranja, uma maquiagem um pouco chamativa para andar de noite, mas de dia. Com uma roupa clara, meio estudante, meio colegial, meio formato Britney. Talvez é isso. A mais bonita das três, né? Para! São seus olhos. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,68, eu acho. Tenho cabelo liso, castanho, e ele tá curtinho também, mullet, porque eu resolvi imitar a Bruna. E é isso. Perfeito. Já tenho seguidores de cabelo. Tem seguidores, você tá Olha fazendo Só. a trend. Eu queria dizer que a Brunet me copiou, porque eu fui primeiro lá em casa a fazer um mullet, tá bom? Beijo. Eu considero o seu moicano, então não é imitar. Eu também considero então muito. Eu acho que eu vou arrancar o meu cabelo e você vai ver que eu tô com um cabelo parecido com o de vocês também. Tá bom, eu sei que eu fiz moto. Vocês já participaram de uma coisa assim, um podcast, um videocast? O Rita eu sei que já, porque eu já assisti. Sim, que responsabilidade, hein? Boa sorte. Eu já fiz uma vez, só que foi EAD, a gente fez online a gravação do podcast. Eu não. Tudo bom. Tá gostando da experiência? Eu Tá não nervosa? sei ainda, Tá tô nervoso, sentindo né? aqui a coisa. E vocês três têm uma coisa em comum. Além de ser LGBT, tá na comunidade PCD, vocês dão aula, as três? Somos Como é que três é? professoras? Você ainda Somos. você ainda Ainda atua? pedagoga, sim, que eu não rasguei o diploma, né? sim. Graças Ainda. Não, esse não, eu tô controlando. Eu agora, em si, eu saí da sala... daqui a pouco rasga, Tô me você segurando volta, eu não bem quero assim, ó. mais sala de aula. Mas eu não tô mais em sala de aula. Nem o meu diploma eu tenho, eu já tô querendo fazer isso. Não, Deus é segura mais. que dá certo. Fiquei 8 anos em sala de aula, trabalhando com crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Daí, depois disso, recebi uma proposta para ser intérprete dentro da prefeitura. Aí, fui para lá ganhar mais espaço. Eu trabalho na prefeitura também. Trabalho com musicalização de pessoas com deficiência. A grande maioria é síndrome de Down, mas ali tem outras deficiências intelectuais, enfim. E eu atuo lá não só como musicoterapeuta, mas dando, de fato, aula de música também. E já faz um tempo. Já atuei também com pessoas da comunidade surda. Já uns tem 3 seu anos. sinal, né? Já tenho meu que eu tenho sinal. inveja, porque eu quero meu sinal. Meu sinal é assim. Da É um ondulação. bezinho que ondula o meu cabelo aqui do lado direito. Qual que é o seu sinal? E o Rita? seu? O meu sinal, ele marca que a bochecha puxa para cima, desse formatinho assim, porque se girar toda essa fada, aí o meu é só a metade. É Só só um isso. pouquinho. Meio só, serelepe. é só o É negócio. meio. Aí eu fico muito ofendida às vezes. é um que falam assim, serelepe. você é safado. Eu disse, não, esse é o meu sinal. Calma, respeita. Eu gosto do meu porque foi uma aluna minha que me deu. E eu tô achando bonitinho. É assim, ó. Por causa da minha manchinha no braço. Ai, Que gracinha. máximo. Com qual dedo? Os Esses dois? Perfeito, gente. Tá faltando eu, então. Tá? Poxa vida. Eu tô fazendo aula de Libras atualmente. Um beijo pra minha professora Jai, que também é trans e também é PCD. Ela poderia estar aqui. Mas tô esperando ver se não. Um dia vem. Um dia. E pior que é isso, tu tem que esperar um pouquinho Sim, que a pessoa sim. vai te entregar de Aí um eu fiquei formato super mais... emocionada também, porque os meninos que eu dava aula se juntaram um dia e a gente quer te dar um sinal, assim, e aí eles trouxeram algumas opções, mas eu achei muito bonitinho do cabelinho, porque meu cabelo na época ele era bem mais... Marcado. Ele contornava meu rosto, assim, né? Eu achei bem bonitinho. Fofo. Bom, vamos com as perguntas, então? Vamos.
Pergunta 1. Como as barreiras de acessibilidade afetam de forma específica a comunidade LGBTQIAP+, com deficiência? Então, existem desafios únicos que essa intersecção enfrenta em termos de acesso a serviços, espaços seguros e oportunidades de emprego? Então, os desafios que vocês enfrentam nessa intersecção específica, sabe? Tá. Então, como eu trabalho no setor Aham. da tradução, principalmente, a gente encontra muita dificuldade dentro das entrevistas, que as pessoas acham que a pessoa surda, ao entrar ali dentro, vai ser um impedimento, vai ser um monstro que está ali dentro, que ninguém vai conseguir se comunicar com ele. Então, tem esse porém. Às vezes, tu tem que explicar de uma outra forma para o contratante entender que isso daí não é o correto. O mundo perfeito seria ter uma pessoa habilitada ali dentro. Mas a gente tem vários recursos que tu consegue se comunicar muito bem ali com a pessoa que está do teu lado. E a convivência é o melhor para te conseguir aprender, para te conseguir entender e quebrar a tua bolha e ir para fora e ver o mundo PCD. Sim. Sim, essa questão da contratação é muito complicada. E eu digo Fala aí, também... fala mesmo. Eu tenho Habla. eu Então, tenho ela pega histórico, história, eu tenho tá? histórico, porque eu tenho uma grande dificuldade, é um grande, assim, já me dá até um negócio, porque a minha vida toda foi muito difícil passar por essa etapa da contratação, é uma das etapas mais difíceis que eu passo na vida adulta, que é de me encontrar nesse momento de, passei pelo processo seletivo, vamos fazer a entrevista presencial, e aí eu poderia ir com a bengala, mas eu já vou entregar de cara. Acho que, assim, vamos mascarar isso por enquanto, que eu acho que vai ser um impedimento. Como que eles vão me ver como uma pessoa habilitada para trabalhar em diversas situações, com diversos públicos ou com públicos específicos. A gente não vê a pessoa que cuida como uma pessoa que também é deficiente. Só como uma pessoa que é cuidada. Sim. A pessoa com deficiência nunca é a Total. pessoa que cuida. Então, como que eu vou cuidar de pessoas com deficiência se eu também faço parte da comunidade? Não posso. Ou vão Então, falar aquela coisa, né? Ai, mas não é a vaga da cota, é uma outra é a vaga normal que eu tenho. Nossa! Aí, Nossa. já é um problema aí. Eu já falo, não, acho que depois que eu entrar na vaga, aí eu apareço de bengala, eu comento com o pessoal. Nossa, gente, ó, tem essa questão. Mas aí ainda tem toda essa questão do Ser gênero, LGBT, ou LGBT, da performance, né? Isso aqui entrega muita coisa. O que é isso? Essa dissidência toda, assim, que a gente exala? Já foi pior, já teve o cabelo todo raspado. Eu já, pior. já estive bem carequinha no início da minha carreira. E é sempre isso, assim. Recentemente fui fazer um processo seletivo e a pessoa me pediu para saber todas as minhas tatuagens, se eu gostava de homem ou de mulher, Uma das diversas perguntas perguntas Nossa. invasivas, coisas desse tipo. E a gente, como é que a gente reage, assim? Eu acho que são situações, assim, de preconceitos múltiplos e situações constrangedoras que a gente não sabe lidar. Acho que é um combo, assim, na minha vida. Mas então, Bruna, gosta de homem ou de mulher? Eu gosto dos dois. Sim. De todos, sim. Sim, resposta, sim. Ai, cara, mas isso aí é muito real, né? É interessante porque tá eu e a Bruna aqui junto, porque a gente começou um pouquinho, pelo menos pra mim, não sei pra você, acho que sim. Nós tivemos um início juntas, trabalhando com pessoas PCDs e tal. Foi na mesma época que a gente Foi. se conheceu, a gente começou esse E caminho. aí, assim, pelo menos pra mim foi muito marcante naquela época que eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso e tal. E aí foi uma época que eu tava saindo do armário ao mesmo tempo. Então foi um processo meio junto. Eu fiquei pensando quando você falou sobre esses essas duas questões que geram a nossa identidade. Como que elas iam se juntar? Eu primeiro pensei, gente, nada a Tem ver. a ver, né? Meu Deus, fiquei fritando com umas coisas, sabe? Mas essa parte do trabalho é real demais e ele muda não só nesse processo seletivo, num durante, assim, principalmente a parte de ser PCD, acho que mais do que sexualidade. Porque a sexualidade, mesmo, ela tem muito a ver com você performar ou não nesse processo seletivo, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tinha o cabelo comprido, que eu não performo tanto, eu performo mais feminilidade do que masculinidade, por exemplo.
E aí as pessoas não ficam fritando sobre, ai, será que ela beija homem, será que ela beija mulher? Ai, será que não sei o quê? Elas não ficam tanto nessa pira, e aí eu evito várias perguntas que eu não gostaria de responder e tal. Mas a partir do momento que nem agora eu tô com o cabelo mais curtinho, aí eu escuto mais merda e tal. Acho que a própria convivência ela vai ficando complicada. A gente passa na vaga, mas a gente continua convivendo. E as redes sociais... E as redes sociais, assim... No meu caso, depois que eu entro, eu sempre sinto que nossa, não pode chegar nos meus chefes, nos meus colegas de trabalho, o que eu faço fora daqui. Que tipo de música que eu canto, o que eu visto, como eu me porto, quais são os temas que eu falo lá fora. Parece que eu tenho que romper e ser uma pessoa no trabalho, uma pessoa fora. E até com as pessoas que eu me relaciono no próprio trabalho ou fora, enfim. Como que às vezes é uma pauta só, eu só posso ser uma minoria de cada vez também. Né? Tem essa questão de ou eu... Só entra uma vez na fila do pão. Exato. Um dia eu vou falar sobre ser LGBT, porque não dá pra falar no mesmo dia que eu também sou PCD. E falar no mesmo dia sobre ser mulher, e falar no mesmo dia... Calma. Acho que eles nem... Será que eles dão conta de lidar com tudo isso? Vamos com calma. E aí tem uma onda assim que quando a gente vai trabalhar no dia a dia ali do trabalho, pelo menos pra mim, é muito difícil eu agir como uma pessoa neurotípica, que é o que eles esperam. E aí quando eles vão lá, eu falo, não, eu sou plenamente capaz, eu sou autista, mas eu sou plenamente capaz de executar o meu trabalho muito bem, coisa e tal. Boto uma banca ali, eles falam, não, beleza. Aí chega no dia a dia, eu consigo. Não estava mentindo, mas eu preciso de algumas... eu preciso de algumas aberturas por conta disso, sabe? Não é a mesma coisa de que um típico ali naquela função. Eu estava num trabalho que eu consegui, que eu amei trabalhar, só que, por exemplo, eu tenho um TDAH que é bem querido, por assim dizer. Entendo. E aí... Entendo muito. Eu estava trabalhando como designer. E aí, um tipo de serviço que a gente fazia era pegar os posts do Instagram e transformar em stories. E aí, a gente pegava lá a imagem e tinha que mudar ela. Eu esquecia algumas coisas direto, passava um monte de coisa. E aí, assim, tem uma pessoa responsável para ir lá e checar se tá tudo certo. A pessoa checa? Não, ela só faz de bonita, fala, ai, tá linda. E depois sobe o post e vê que faltou alguma coisa. E mesmo eu voltando várias vezes, o meu olho não pega, sabe? Ainda mais quando eu tô fazendo há muito tempo. Você pega um monte de post de uma vez. Então, essas coisas passavam. Tinha dia que eu era super produtiva. Nossa, vou fazer 1000 coisas aqui. Eu rendia muito, 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 muito. Aí depois eu tinha um down, assim, que eu não conseguia fazer mais. Só que aí a minha chefe já entendeu que eu rendo muito. Por que eu estou rendendo tão pouco, sabe? Como lidar com essas variações e validar elas e conseguir, inclusive, explicar para as pessoas ao nosso redor como lidar com elas. Sim. Porque eu sinto isso do mesmo jeito com o meu corpo. Tem dias que eu tô andando muito, conseguindo fazer coisas que normalmente eu não consigo. Mas aí, do nada, eu apareço com várias bandagens em todas as articulações, com muita fraqueza, de bengala. As pessoas, gente, o que aconteceu? Ela sofreu um acidente ali na Goiás, não conseguiu chegar no trabalho. Não, é um dia normal. E conseguir explicar isso, como lidar comigo nessas diversas situações. E eu acho que é nessa hora que a gente levanta a pauta da acessibilidade, assim, e não só pra gente, mas para as pessoas todas que têm dias e dias, momentos, situações, formas de lidar com a responsabilidade, com o dia a dia de formas diferentes, mas principalmente pra gente que tem necessidades muito específicas, assim. Até a questão de fazer as traduções, a gente tem um cansaço mental muito grande. Imagina. Às vezes o evento dura umas 2 horas, aquilo ali maçante, você traduzindo e trocando com a pessoa. Aquela informação, ela entrou de algum jeito na tua cabeça e ela vai ser passada. Mas tu fica esgotado. Tu sai dali, tu precisa dar uma sentada num cantinho, respirar, tudo mais. E as pessoas, ai, vamos lá, continua. Não dá, gente. É muito confuso. Eu vi que tem muito troca, né? Assim, no mesmo A gente faz uma evento. troca ali em torno de 15, 20 minutos cada pessoa e depende muito do local. Exemplo, uma palestra, tu fica muito mais cansada do que um show.
o show tem pausa, o show tem a energia das pessoas, tá todo mundo feliz em assistir o show. A palestra não tá todo mundo feliz assistindo a palestra. Vamos ser sinceros. Você olha ali, o treinamento do trabalho, tal, o 5S. Ninguém tá afim de te olhar ali, não, gata. Não. Aí você tá ali sinalizando que as pessoas estão tirando assim. Cansada, assim, querendo voar na sua cara. Aí não, a gente já faz a outra Nem questão. Nem você queria estar ouvindo, mas está sendo paga, então... Acaba sendo meio automáticozão, né? Nossa, ontem, por exemplo, num dos eventos aqui do Digo, eu fui fazer a tradução de uma peça. E era muito forte. E quando, eu estou traduzindo ali, a minha mente está naquilo. Depois eu sentei. O sentar, que era o outro intérprete, eu estava sentadinha ali, quietinha, na minha. Aquela informação ainda continuava na minha cabeça que eu estava ouvindo e eu comecei a chorar. Aleatoriamente. Chorar porque era uma cena muito forte, era uma coisa muito punk. E eu estava sentindo aquilo. Parecia que eu era aquela pessoa que estava sofrendo aquele tipo de ataque. Teatro? Oi? Era teatro? Era uma apresentação de teatro que fazia uma relação de ficção de uma pessoa que sofreu para não ter trejeitos femininos. As pessoas quebravam os dedos dela, umas coisas assim, uma chacina nas mãos. E nas mãos conexão, né? Nossa, mão é o meu meio de trabalho, então eu ficava confuso. O final falava que eles amputavam as mãos da pessoa. Perpassa várias coisas na gente, né? Como não sentir, como... Nossa. Como não se emocionar? Porque a gente vira um filtro. Tu vai receber aquela informação. Então, parece que tu tá prestando mais atenção, tu já tá com tudo ativado. Mas também tem uma onda, pelo que você falou, enquanto você estava lá fazendo, você não deu tempo de Porque sentir, eu era a voz né? da pessoa que estava lendo. Então, ele tá lendo seriamente. Eu tô só lendo e aquilo não afeta a pessoa. A voz do narrador, Depois, né? depois eu sento. Na hora que eu sento, escuto aquilo, aí eu tô sendo atacado. Eu tô recebendo aquela informação de outro jeito. De uma outra narrativa. Nossa. Então, isso foi muito confuso. Que aí eu fiquei assim, gente, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar loucamente. Todo mundo quietinho, assim, congelado, ouvindo aquilo. E eu chorando. Que o menino pegou e me abraçou, assim. Me deu a mão e falei, gente, que isso? Gente, que loucura. Eu me sinto assim, trabalhando com pessoas... De ser a pessoa com deficiência, que trabalha com pessoas com deficiência, quando eu vejo situações e coisas também, assim, me toca porque conversa comigo. Ou de mães, eu trabalho muito com pessoas, assim... ali, jovens adultos, adolescentes para jovens adultos. Escuto muito, inclusive, chamarem eles de crianças, né? Os meninos, os aluninhos, as crianças da Bruna. Mas eu escuto muito as mães, assim, e eu fico, ao mesmo tempo, numa coisa de eu tenho que ser muito... Né, passar essa segurança pra mãe de que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo eu fico assim, não, mas eu entendo. Dói ali num local. Toca a gente num local muito específico, porque conversa com o que eu vivo, né? É difícil separar essas duas coisas. Nem sei se deve ser tão separado assim também. Tem uma fita mesmo de quando a gente... Eu sinto isso muito com professores. Quando a gente entra em sala de aula, a gente bota ali... É um grande masking. E aí... A gente coloca lá, veste uma roupa, assim, e tal, e tenta passar uma imagem para os alunos, e aí você tá ali morrendo, teu salário nenhum, coisa e tal. E aí você tá tentando fazer aquela aula acontecer. Eu saio toda terça-feira, eu saio da terapia, vou trabalhar. Você acha que eu fico sentindo a terapia depois que eu vou trabalhar? Sinto nada. Daí eu saio do trabalho chorando. Mas a minha terapia não bate até eu terminar de dar aula. Eu saí, falei, tchau, pessoal, fechei a sala. Daí já na volta de casa, assim que eu vou a pé... Vai pra você. Aí que começa a bater. É a vida adulta, né? Tem 10 minutos pra chorar no final do dia. Não. Fala não. Essa questão da terapia, eu acho que pega mais pra mim do que ser professora de música. Porque na questão de ser musicoterapeuta, de ser a pessoa terapeuta, a que cuida e tudo mais, acho que a gente visualiza, né, uma imagem de o que é uma terapeuta, ou como ela deveria ser, ou ele deveria ser também, que geralmente são pessoa figuras com flores na masculinas. cabeça, assim, com umas fitas. Tem essa questão também. Isso. E aí ninguém imagina. Um Xambaralai, assim, sabe? Ninguém imagina uma mulher que performa uma coisa meio assim... Não muito feminina. Não muito feminina, nem muito masculina. Algo meio termo. Uma pessoa que às vezes tem tatuagem, que tem um mullet. Pensa você levar seu filho pra fazer terapia e chega mullet. E é muito... Às vezes eu fico... o meu TCC foi sobre isso, assim. Sobre o que é essa imagem. E como é difícil, às vezes, estar nesse local e sentir, tipo... que eu consigo estar nesse local e que eu vou ser bem vista, bem quista nesse local,
que eu me graduei para ser, que eu tenho capacidade para ser, mas as pessoas não me veem como tal, assim. Acho que pega nisso E também. vem a questão também da cidade que estamos inseridas. Vocês estão em Goiânia, eu estou visitando aqui, mas eu sou de Porto Alegre. Sim. Porto Alegre e Goiânia são muito parecidos. Eu imagino. Na questão ali que nós somos uma capital, mas tem um formato interior também. Não comparando a São Paulo, por exemplo, a gente fica muito abaixo, porque tudo que lá é normal pra gente é espanto. Eu andar de drag aqui nas ruas de Goiânia, as pessoas ficam me olhando assim de um jeito que eu acho o máximo. Mas olha mesmo. É exótico. Eu penso assim, olha aquilo passando de cabelo laranja. Deve ser uma cenoura. Eu adoro então, quando deve ser uma... Eles apontam e ela... Sim, ai, você está vendo certo. Bonaceira, começa assim a conversar com as pessoas. Mas eu imagino, lá deve ser mais ou menos assim, né? Tem, assim, eu já ando até de moto, gente, montada, sabe? Então é muito engraçado. Porque lá dentro, como eu convivo... peruca cabe no Cabe, capacete? sofre. O pior é que às vezes eu chego no local, se eu vou fazer show, por exemplo, eu levo a peruca na bolsa. Aí eu fico com o capacete encaixado, olho pros dois lados, não tem ninguém. Eu tiro o capacete, coloco a peruca de qualquer jeito e entro. Aí depois eu colo, depois eu arrumo. O corte daqui tá bem... Nossa, tá assim, tá torto. Igual freira, não pode ver o cabelo que tá embaixo. Não vou mostrar, não. Mas aí essa questão de locais, lá eu me sinto bem tranquilo. Aí eu Sério? lembro, eu estudei. Não pode mostrar o cabelo? Não pode. É tampadíssimo. Tanto é que eu estudei em escola de freira 1 ano, 2 anos mais ou menos, e as crianças ficavam tentando, passava e puxava pra ver. Essas crianças, minha mãe fazia isso, ela contava, eles faziam aposta. Quem que vai lá e todo embaixo dia olhar? tinha bolão de qual que é a cor do cabelo da freira. Gente, bom demais. Assim, só o Tadinha, cabelo deixa da o vala cabelo que a da gente conhece, então. Né? Só o cabelo da vala que a gente consegue conhecer. Que é a freira. Ai, eu tenho que parabenizar a Brunet, porque... Pelo quê? Por quê, né? Porque Sim, mas pelo a sua quê? síndrome foi reconhecida, a gente descobriu hoje, né? Sim. Eu recebi o diagnóstico aos 13 anos. E é considerado até muito cedo, porque normalmente as pessoas recebem muito tarde. Ela não é visível, é difícil de diagnosticar. E eu lembro de conversar com um médico que, olha, não é considerado deficiência no Brasil, mas, assim, as comorbidades e os sintomas podem ser reconhecidos, né? Como dificuldade de mobilidade, como é que é o nome? Esqueci. Mobilidade reduzida e outras coisas do tipo. Mas não a síndrome em si. E aí eu tenho uma PL que estava tentando reconhecer isso desde 2019. E agora parece que dia 1 de novembro de 2023 reconhecemos pela Câmara dos Deputados. Diva, parabéns. Agora você é oficialmente uma PCD. Obrigada, gente. Agora você pode estar nesse episódio. Pode entrar. Vou puxar já para a próxima pergunta. Como podemos promover uma cultura inclusiva que reconheça e valorize as experiências das pessoas LGBT com deficiência? E quais são algumas iniciativas práticas que podem ser implementadas em diferentes setores para garantir que essas comunidades sejam plenamente incluídas e representadas? A questão de lei, fato. Porque quando tu obriga a ter, aí acontece. Sim. No Sul, por exemplo, nós tínhamos um movimento de ter libras dentro dos eventos culturais. Daí apareceu que os locais começaram a dizer só se está na Lei Rouanet, por exemplo, que é exigido. Senão a gente não coloca, porque dá gasto, toda essa função. Então aí tu começa a ficar assim, tem que ser exigido de uma forma maior para cobrar mesmo o local. Olha, precisa. E a comunidade também, PCD, precisa exigir. Não é só o empreendedor ali, a pessoa que está fazendo o evento. Por ele, quanto menos ele gastar e mais lucro ele ter, melhor. Então, no momento que tu exige, fala, olha, tem pessoas PCD que vão estar ali, precisa do recurso da autodescrição, precisa de legenda, precisa de intérprete e tudo mais, ele vai falar, tem quantas pessoas que vão vir? Ou daqui a pouco tu coloca tudo isso, tu gasta e as pessoas não vão também. Então, elas têm que ocupar os espaços para pedir.
Se você pedir, vai pra lá e não tem nada, aí Sim. gata. Mas essa questão, por exemplo, o Digo colocar uma intérprete é reconhecer que existem pessoas LGBT que precisam dessa acessibilidade. Sim. Os eventos, por exemplo, vamos supor, tem uma parada LGBT, tem algum evento que esquece de incluir essa acessibilidade, tá literalmente dizendo em letras engarrafadas que essas pessoas não existem. Não, Tá que eu não, silenciando. não que eu não adore a parada, mas pra mim é exaustivo ficar em pé e percorrer todo esse trajeto. Assim, eu acho um pouco exaustivo. E eu, falando sobre a comunidade, uma forma de resistência da comunidade LGBT sempre foi a performance. Né? Sempre foram casas noturnas, a performance drag, shows, enfim. Ballroom. E essa questão de você poder ir. Tá chegando num ponto que eu gosto. Não é? Que é assim, a gente performa, mas é difícil, às vezes, a pessoa PCD estar no local de performer. E também a gente quer assistir. E é difícil a gente conseguir estar no local de assistir também por falta de acessibilidade. Eu não consigo ir no Teatro Principal de Goiânia, que é o Teatro Goiânia, assistir nada, porque vocês já viram o tamanho da escada que tem lá. E não tem um elevador? não tem um elevador no teatro Porque principal da cidade. Os prédios todos daqui do centro, eles não têm... Cadê um projeto de revitalização? Não tem nenhum... Uma rampa. Não tem uma rampa. Até mesmo pela questão que quando essas pessoas fizeram essa estrutura, se elas estão vivas ainda, elas já são da terceira idade. E a Como elas mobilidade estão não é indo, só da pessoa com exatamente. deficiência. Eu fui levar minha vai ser uma turma. deficiência adquirida também. Eu fui levar minha turma de musicalização inclusiva, é uma turma enorme de pessoas PCD. Eu, professora, também sou. A gente foi apresentar no Teatro Goiânia. E eu olhei pra todo mundo e falei, como a gente vai entrar aí? Como a gente vai conseguir levar os meninos, subir, descer, tananã? Então, assim, é muito complicado. Isso é a pessoa que está no palco. Eu como artista, como cantora, eu tenho que entregar um show. Como que as pessoas vão me levar a sério, às vezes, se eu tô com dificuldade de subir no palco? Se esse palco, às vezes, não me é fácil de subir. Acho que são muitas camadas pra mim. Sim, total. O ponto que você estava chegando que é interessante, que eu acabei de pensar nisso também, não elaborei, não. Mas eu acabei de pensar como que eu faço com a minha vida, né? Porque você falou da parada, e a primeira coisa que eu pensei, nossa, Deus me livre. Porque, tipo, não pela parada em si, mas a quantidade de pessoa, pelo amor de Deus, que eu não vou. De som. Nossa. Estímulos, muita coisa. Tem mil coisas ali, né? E assim... agora que tá tendo um movimento, por exemplo, em shows, eles botam lá a área PCD. Gente, a gente fica numa gaiolinha lá. Oh, chiqueirinho. Sim. Fica aqui no seu chiqueirinho de sabe? Goiânia. E aí, assim, a primeira vez que eu vi que os acompanhantes podem entrar foi agora no show da Aurora, quando eu fui comprar. Acompanhante entra. Na área PCD. Eu nunca pensei nisso, Nossa, mas você eu vai não com sabia. um amigo seu e a outra pessoa não pode entrar, não fica pode, sozinha. cara, não pode. Aí a gente fica lá no chiqueiro. E aí, assim, levando em conta que só pra... A maioria de pessoas autistas, pra ir num negócio desse, a gente pensou muito tempo, entendeu? Tem que querer muito, Eu já né? comprei todos os ingressos desse Mesmo da já Aurora. antecedente. Eu já comprei passagem de ônibus, já aluguei tudo, tá tudo pronto. É só eu ir nesse trem, é em novembro. Tô quase com a mala pronta já. Então, assim, fica pensando, alimentando ali toda uma expectativa. E... todo o processo até você estar lá dentro já é muito caótico, sabe? A quantidade de fila que pega, a quantidade de pessoas, de barulho, tudo. Então, a pessoa ali tá passando por várias dificuldades, passa por cima delas e ela vai ficar ali apartada dos coleguinhas, sabe? Então, assim... Fazer tudo isso e passar por isso sozinho. Sim. Ou ter a quebra de expectativa em cima da hora difícil, tudo isso pra assistir o show sozinho, num canto E, ali. cara, ainda quando... Sendo bem franca, tem lugares que eu já fui que a parte de inclusão para pessoas autistas é excepcional. Mas são só lugares que, caro, juro. Um que eu tive isso foi o Hot Park. Cara, o Hot Park
perfeito, velho. Não peguei uma fila naquele Hot Park. Minha comida passava na frente da de todo mundo. Isso pra mim e pras pessoas que estavam comigo. Porque não faz sentido o acompanhante, ele não receber nessa questão de fila, de prioridade, ele não receber também. Você vai esperar de qualquer maneira. Pois é. Você não tá lá sozinho. Então, nunca assim, pensei lá nisso. foi sensacional. Só que, assim, a gente tava lá, a gente economizou uma grana lá por um tempinho pra poder estar lá. E na pousada do Hot Park é a mesma coisa. Eu lá tenho dinheiro pra ficar na pousada do Hot Park. Aí eu saí da beleza exuberante que eu estava e fui pra minha vida ali, Caldas Novas, né? A gente foi ficar num hotel lá, X, que não era assim que funcionavam as coisas. E daí a gente resolveu ir naquele parque que tem em Caldas Novas. Sabe o parque de diversão? Uhum. Aquele... Sim. Aquele parque legal. A gente foi lá, daí a gente parou assim, eu pus a cabeça pra fora do carro, daí eu olhei o tamanho da fila. Eu tô cada vez mais rígida com fila, sabe? Muito mesmo, tá ficando muito forte isso. E aí, eu olhei a fila e eu falei, oh meu Deus, será que tem uma preferencial? E isso, mesmo no Hot Park, com os meus acompanhantes, todo mundo olha com cara feia quando você passa na frente. Só que aí eu já nem esqueço. Porque eles olham, esse problema do PCD, que é a deficiência invisível, é que olha pra você de cima e embaixo e fala, por que você tem que... O cordão Se já ajuda olham- agora um se pouco, já olham mas tem gente que feio usa pra- ainda que não sabe o significado, igual o do girassol também, que é um Sim. cordão já para deficiência Eu poderia invisível usar, que mas tu eu começa a não usar. tenho coragem de usar. Eu sinto que as pessoas não vão saber e eu vou ter que me explicar da mesma forma. Mas mesmo as visíveis, eles já Sim, olham até as torto, visíveis sabe? eles já olham Porque difícil. o povo chega uma pessoa idosa, lá o povo já torce o nariz, assim, fala, não... Eu sinto às vezes que se eu não sair sem a bengala, eu não vou ser validada, eu não consigo explicar. E aí é uma pressão social de... Não, eu vou ter que fingir que não tenho nada. Porque eu não quero causar incômodo pros meus amigos que estão comigo. Vai todo mundo sair junto. Aí chega aquele momento crucial que todo mundo se olha. Tem, assim, a entrada do teatro, do cinema, sei lá. Tem uma escada e tem uma rampa. A rampa vai lá longe, assim, ó. Contorna o bairro e volta. Todo mundo começa a subir, você já olha assim... Ah, eu vou subir junto, né? Como quem não quer nada. E vai subindo, assim, o joelho rangendo. Existe uma pressão, eu acho, muito esquisita, assim, de passar por isso. Eu evito ao máximo. Eu acho que eu parei pra pensar recentemente, assim, que eu frequento pouquíssimos shows. Eu tenho medo de ir e causar desconforto pra quem tá indo comigo. Você é Eu também. cantora, você dá show. Isso. Eu evito, parece que eu me resguardo pros meus só, que é pra eu dar conta. Evito ir numa praia. E eu já fui visitar uma amiga no Rio de Janeiro e a gente fazia várias coisas, mas assim, eu ficava evitando ir na praia com ela, ficava evitando. Chegou o momento, assim, e eu, ai, tá bom, vamos. Como que você anda com bengala na areia? Fala pra mim. Como que a bengala firma? Nossa, eu tive que acompanhar o Iva Baron pra praia. E foi a primeira vez que eu vi o formato de ter que andar com a bengala dentro da areia. Foi assustador, que eu fiquei enganchado no braço com ele, porque eu tinha que dar o apoio do outro lado. É muito difícil. E quando chegou a onda ainda, ele quis entrar na água. Eu disse, eu vou contigo. Segura minha peruca. Eu dei pra alguém assim, a peruca. Segura eu disse, aqui. não, pelo menos a peruca tem que se salvar. Gente, aí veio onda, veio ele, veio a bengala, veio tudo assim, a gente saiu Eu morro de mergulhando. medo de mar. Eu morro de medo de multidão, porque eu tenho medo das pessoas saírem correndo e eu não dou conta de correr Cair pra junto. trás. Eu tenho medo. Sabe essas avenidas super movimentadas que é todo mundo assim, daquela corridinha assim? Eu olho e falo, não faz isso não. Não vou, não. Não faz não, porque eu não vou dessa corridinha. Eu não me garanto. Sim. Então a gente já tá chegando ao fim, né? Muito obrigada por estarem aqui hoje, por aceitarem o convite, é muito especial. Esse projeto todo é muito especial pra mim. Por favor, considerações finais. Bom, a gente tá muito feliz de estar aqui. Acho que é uma honra. Já acompanho o trabalho de todo mundo dessa mesa. E acho que foi uma conversa muito válida. Acho que eu nunca tinha podido falar sobre isso dessa forma. Então, enfim, tô muito agradecida. Muito obrigada pelo convite. Acho incrível essa troca, principalmente com pessoas que são da arte de outros estados, que mostra a realidade no local de fala que a gente não conhece, não vivencia. E contem sempre com o meu apoio também, o que precisarem. E é isso, gente. Eu gostei muito do convite.
me desdobrei para poder vir para cá. Que bom. E valeu a pena. Amei te conhecer, Rita. Você é ótima. Ah, eu sou maravilhosa, né? Apenas. Ela sim. E foi muito interessante, você falou que nunca pôde falar sobre isso. De fato, porque é a primeira vez, se eu te conheço há um tempão, a primeira vez que eu tô ouvindo você conversar mais sobre, sabe? Então, Eu sou irmão, é a primeira vez que eu... o máximo Não que eu tem tive... espaço, gente. Me deem espaço. O máximo que eu tive foi, tipo, stories de reclamação, sabe? Sim. Interjeições de dor. Só, é Sim. isso, assim, mas um papo mesmo sobre... Nunca tive. Bom demais conhecer você também. Mais um pouquinho, mais esse Muito pedacinho. bom te conhecer mais um pouquinho também. É muito bom conhecer todos As vocês. redes sociais são uma forma que a gente abre o nosso próprio espaço pra falar sobre. Não tá tendo por aí, eu comecei a falar. Não tem espaço, a gente cria o nosso espaço, gente. Isso é aí. sobre isso. E a gente tá no mês do orgulho, então feliz mês do orgulho pra todo mundo. E esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Assistam os próximos episódios, tá tudo na playlist no YouTube. E beijo.